boa tarde a todo mundo. Meu nome é Maria Rita. Eu sou médica residente do terceiro ano de infectologia do HC de Ribeirão Preto. Eu vou apresentar o nosso caso clínico de hoje junto com o Dr. Martinez. Então, o nosso caso clínico é a paciente GMKRS, do sexo feminino, 29 anos, natural de Araraquara, procedente de Ribeirão Preto, casada, auxiliar de produção. A data da internação dela com a gente foi no dia 12 de novembro de 2018, e a queixa dela era uma lesão na região de antebraço há 4 meses da admissão. Ela referia que, então, 4 meses antes da admissão, ela notou uma pequena lesão no antebraço direito que se assemelhava a uma picada de inseto. A lesão foi evoluindo progressivamente, com a formação de uma úlcera dolorosa e com aumento de tamanho nesse período de 4 meses. Ela procurou atendimento médico antes da internação com a gente e foi feita uma suspeita clínica de leishmaniose cutânea. Portanto, foi feito um tratamento com glucantime, iniciado no dia 24/9. A paciente não tinha comorbidades prévias, ela negava alergias, distrurgias prévias, tinha somente uma cesárea. Ela não tinha animais de estimação, mas tinha contato com um cachorro da sogra que era sadio. Negava viagens recentes. Essa aqui é uma foto da lesão dela na primeira consulta dela, não foi na nossa internação ainda, tá? Foi na UBS, na primeira consulta dela. A gente vê, então, uma lesão ulcerada, né, com bordas bem definidas, bordas elevadas, e um fundo granuloso. E tinha aí cerca de 6 centímetros de diâmetro. Bom, após o início do tratamento de leishmaniose, que foi feito empiricamente, a paciente referiu uma piora da lesão, evoluindo com dor local e aparecimento de secreção sero-sanguinolenta. Ela negava episódios de febre desde o início do quadro. Como não teve melhora do quadro com o tratamento empírico, ela foi para o nosso serviço uma consulta ambulatorial em outubro e foi feita uma biópsia da lesão. Essa biópsia teve um resultado inconclusivo. Tá? Ela tinha alguns achados que sugeriam uma infecção fúngica, mas ela não foi conclusiva. Tá? Mesmo assim, por conta desses achados, foi iniciado itraconazol 200 mg dia. Bom, depois disso, então, ela foi internada na nossa enfermaria em novembro, referindo que depois que ela iniciou o itraconazol, ela também teve uma piora do quadro. 2 semanas antes da admissão, ela notou surgimento de lesões papulonodulares com calor local no antebraço, que seguia até a região cubital. Ia da região da úlcera, subindo até a região cubital. Elas formavam um trajeto e a paciente também desenvolveu sintomas sistêmicos, como hiporexia, uma tosse seca, uma dor torácica ocasional e uma dispneia aos leves esforços. O exame físico da internação dela, ela não tinha nenhuma alteração assim de sistemas, tá? Abdominal, respiratório, cardiovascular. E na pele ela tinha aquela mesma úlcera de 6 centímetros de diâmetro, com bordas elevadas, fundo granuloso, e tinha esses 3 nódulos eritematosos em local próximo à ulceração. Tinha também um linfonodo axilar à direita, que era palpável e doloroso. E tinha bastante onicomicose nas unhas das 2 mãos. Essa daqui é uma foto do momento da internação. Então, a gente vê a lesão ulcerada, que era aquela primeira lesão que ela tinha, e as lesões nodulares que iam subindo em direção à região cubital. Aqui tem uma foto vista de outro ângulo. A lesão que era mais proximal, que é essa que a gente vê, era a pior delas, a maior com maior sinal flogístico. E aqui a gente vê uma foto que mostra as unhas com bastante onicomicose associada. Bom, então, resumindo, era uma paciente sem comorbidades, que tem uma úlcera cutânea crônica, mais recentemente associada a um quadro respiratório e sistêmico, e evoluiu com piora após o início de terapia empírica para a leishmaniose e para a terapia antifúngica. Nesse caso, o diagnóstico diferencial entraria aí o famoso PLECT, né, que a gente vê
paracoccidioidomicose, leishmaniose, esporotricose, cromomicose, tuberculose ou tumor cutâneo. Nesse caso, a gente fez inicialmente uma suspeita de esporotricose por conta da característica das lesões que formavam um trajeto. As condutas iniciais dela. Como ela tinha aquela biópsia anterior, que era sugestiva de uma infecção fúngica, a gente iniciou terapia, trocou a terapia antifúngica dela de itraconazol para fluconazol, 600 mg dia endovenoso, por conta daquela primeira biópsia, mesmo ela não tendo tido a melhora com o antifúngico inicialmente. Por conta da suspeita da esporotricose, a gente pediu sorologia para fungos específica no sangue. Foi solicitado raio-x de tórax, exames para avaliação do estado imunológico e foi realizada uma nova biópsia da úlcera e foi puncionado aquele nódulo, aquele que tinha uma flutuação mais importante, que era o mais proximal. Os exames iniciais dela, exames gerais, não tinha nenhuma alteração. Ela tinha um ELIS anti-HIV negativo, as outras sorologias também negativas, e a contra-imunoeletroforese para fungos era não reagente, para paracoco, histoplasma e aspergilos. A primeira biópsia que ela fez em outubro de 2018 tinha um exame direto negativo para fungos e na cultura cresceu uma cândida lipolítica. Esse era o raio-x de tórax dela. A gente, a princípio, não viu nenhuma alteração importante, nem em posterior anterior, nem em perfil. E esses aqui foram os exames que foram saindo ao longo dos dias de internação. A contra-imunoeletroforese para a esporotricose veio negativa e a de criptococose veio reagente até 1/16. O ELISA para leishmaniose da lesão veio negativo. E pesquisa de imunidade para ela veio imunoglobulinas normal, CD4 normal, e o nitroblue tetrazóleo, que a gente faz um teste para verificar a função fagocítica das células, veio um pouco reduzido, de 51%. Aquela punção do nódulo que a gente tinha feito, aquele nódulo mais proximal, veio uma cultura para piogênicos negativo, um TB-TRM, baciloscopia negativos, cultura para micobactérias negativa e cresceu um criptococcus naquela punção que a gente fez. Na punção saiu uma secreção de aspecto purulento. Esqueci de falar isso. E aqui sai o antifungigrama do criptococcus que cresceu nessa punção do nódulo, que era sensível à anfotericina B e a fluconazol, que era a terapia que a gente estava fazendo uso. Essa aqui é a descrição da biópsia, a nova biópsia que a gente fez, que confirmou achados compatíveis com criptococose, e na cultura da biópsia também cresceu o criptococcus, após 3 dias de incubação. Bom, então, como a gente fez o diagnóstico de uma criptococose cutânea, a gente questionou mais alguns sintomas sistêmicos da paciente, se ela tinha alguma queixa adicional. Aí ela referiu que ela tinha uma cefaleia de longa data, de características migranosas, mas que tinha uma piora recente. Foi, então, optado por solicitar uma tomografia de crânio e uma coleta de líquido cefalorraquidiano para pesquisa de doença do sistema nervoso central. A tomografia de crânio dela era normal, sem nenhum achado alterado. E o líquor dela inicial tinha uma pressão de abertura de 8 centímetros de água, um aumento de celularidade discreto, com predomínio mononuclear, uma glicose normal, proteína normal, VDRL não reagente, tinta da China sem criptococcus, a contra-imuno negativa e cultura para fungos não cresceu, TBTRM negativo e o látex para o antígeno criptocócico também negativo. Bom, diante desses achados, foi um líquor um pouco frustro em relação a resultados, mas tinha um aumento de celularidade. E a paciente tinha a clínica de cefaleia. Então, foi optado para aumentar a dose de fluconazol para 800 mg dia para cobrir o sistema nervoso central. A paciente ela evoluiu com uma melhora das características da lesão e ela recebeu alta no dia 21 de novembro, com previsão de nova coleta de líquor em dezembro e retorno a mim no nosso ambulatório em janeiro. Esse aqui foi o líquor controle dela,
tinha uma pressão de abertura de 8 centímetros de água e já tinha uma redução da celularidade, com 8 células, predomínio mononuclear. Ela retornou, então, em janeiro, depois de coletar esse líquor, com um relato de melhora da lesão, mantinha a cefaleia com características migranosas. Foi optado por manter a dose do fluconazol que ela estava em uso. Ficou com essa dose aí de 450, porque a gente tinha só disponível o comprimido de 150. Essa é a lesão dela nesse retorno de janeiro. Então, a gente vê que teve uma melhora bem importante, inclusive daquelas lesões satélites que a gente via. Ela retornou fora de dia em fevereiro, referindo-se à gestante, que tinha parado, por conta disso, o uso de fluconazol por conta própria há 10 dias. Ela mantinha a cefaleia com características migranosas. Foi oferecido para ela, então, terapia antifúngica com anfotericina B, desoxicolato, em regime de hospital-dia. Foi realizada uma dose semanal de 15/2 até 7/3 de 2019 da anfotericina. Essa aqui é a lesão dela nesse retorno fora de dia. Tá? A gente vê que, inclusive, ali nessa foto aqui, a onicomicose dela melhorou bastante. Esse daqui é o líquor controle que ela coletou com 6 meses do tratamento. Tinha uma pressão de abertura de 19 e uma redução bem importante da celularidade. Ela retornou de novo em abril com a gente e referiu que tinha tido um abortamento espontâneo daquela gestação que ela tinha há cerca de 1 mês. Então, foi suspensa a terapia com anfotericina, reiniciado o fluconazol, só que agora foi iniciada uma dose de 300 mg dia por conta da melhora das queixas neurológicas e aquele líquor que a gente viu com melhora de celularidade. Ela voltou de novo em maio, foi optado por manter o fluconazol, estender, né, o tratamento para 7 meses, devido a esse período que ela usou a anfotericina. Ficou faltando aqui, que eu salvei a outra apresentação e copiei errado. Mas ela voltou de novo agora, com a gente na semana passada, e ainda tinha uma lesão residual, mas bem cicatrizada, mas a gente optou por estender a terapia por mais um tempo, com fluconazol. Bem, o caso com as devidas, né, ressalvas tem um pouco de semelhança com as idas e vindas do caso anterior, só que aqui para o lado fúngico. Por que trazer esse caso numa apresentação nesse caipirão? Primeiro, o lado epidemiológico e o tipo, a característica inicial da lesão, uma úlcera com moldura, levou o colega fora do hospital a pensar em leishmaniose e introduziu o tratamento para leishmaniose sem melhora. Depois, já em nosso hospital, com uma disseminação, né, lesões contíguas, linfonodo axilar, levou a pensar numa esporotricose, né, forma linfocutânea, e aí, com a não melhora, com a introdução de itraconazol, né, que logo depois da suspensão da medicação para leishmaniose, se pensou em fungo, itraconazol, mas sem melhora, então acabou se optando por fluco, como uma alternativa que não seria a primeira, né? Mas os exames, principalmente a cultura, mostraram que era um caso de criptococose. Criptococose em pacientes imunocompetentes, ela tem se tornado relativamente mais comum e tem até uma previsão de que aquilo que a gente via praticamente só em pacientes HIV positivos vai inverter, né, o balanço e não se sabe exatamente por que, se isso tem a ver com as novas terapias que causam imunossupressão, se aprendemos a reconhecer melhor e temos novas armas para detectar a criptococose. O certo é que tem sido relativamente comum a criptococose em pacientes supostamente imunocompetentes ou mesmo imunodeprimidos não HIV. Uma coisa que nos deixou com curiosidade é porque essa paciente tinha onicomicose em todos os dedos das 2 mãos.
Isso leva a pensar de longe até no que acontece com o paciente com AIDS. Acaba tendo onikomicose. Mas leva a pensar também em distúrbios, como o da doença granulomatosa crônica, em que tem alteração imunológica um pouquinho diferente daquela do HIV. Distúrbio de fagocitose. Isso não foi ainda elucidado. Apesar de ter esse teste do nitroblue tetrazóleo um pouquinho reduzido, nós temos notado o seguinte: muitos pacientes com criptococose têm esse teste reduzido, mas quando ele cura, a tendência é voltar ao normal. Então, aparentemente, não é um defeito primário, é um defeito secundário. E aí a gente lembra que criptococo libera um bocado de antígeno polissacarídico que é fagocitado e que pode, momentaneamente, no curso da doença, até bloquear a fagocitose, né, dos fagócitos circulantes. E talvez por isso mesmo o paciente com criptococose mais grave tenha muita bacteremia. Muito bom. O que mais que aconteceu com essa paciente? Bom, introduzido a medicação que era de escolha, ela teve melhora, né? Fluconazol, não sendo criptococose sistema nervoso, a gente pode manter fluconazol. Aqui houve também uma dúvida, porque o líquor, o exame licórico, normal, exceto por um certo aumento de celularidade. Mas cultura negativa, antígeno criptocócico ausente, mesmo assim se aumentou a dose de fluconazol e depois houve tranquilidade à medida que a gente vê que o líquor estava realmente normalizando. E aí, bom, caso resolvido, não, a paciente de repente volta dizendo que está grávida. O que nós vamos fazer? Então, uma das terapias antifúngicas seguras na gravidez e que atua em criptococo é a anfotericina B. Existe um guideline, pelo menos, que mostra que a anfotericina B, 50 miligramas por semana, ela pode ser usada para manutenção de caso de criptococose. Ela é inferior ao fluconazol, mas ela é segura na gravidez. Então, isso foi feito num certo tempo, até a nova informação da paciente: olha, ocorreu um aborto. Isso também causa uma certa interrogação. O que causou o aborto? Foi um aborto espontâneo? Foi relacionado com a criptococose? Ou foi relacionado com o uso de azólicos no momento em que ninguém sabia, nem ela mesma, que estava grávida? O certo é que ocorreu isso, infelizmente, né? Esse é um caso que não teve um final tão feliz como o do anterior, né? O paciente saiu bem, mas teve essa perda aí, que não foi da paciente, mas enfim, um aborto. Mas, normalmente, ela prossegue com a terapia e a ideia é finalizar brevemente essa terapia com fluconazol. Então, esse caso mostra os zigue-zagues terapêuticos e diagnósticos, né? E uma certa incerteza de um caso de uma infecção fúngica que vem se tornando relativamente frequente, né? Nós, na era pré-AIDS, em 20 anos no nosso hospital, tivemos 17 casos de criptococose, menos de um por ano. Depois, com a AIDS, a gente teve mais de um caso novo por semana. Agora está diminuindo, mas, curiosamente, a gente tem visto esses casos, inclusive, de úlcera que cronifica em áreas expostas, e aquele PLECT. O PLECT é uma sigla que eu não sei se é todos os serviços de dermatologia que usam, mas o PLECT tem que ser estendido. Então, né, o C do PLECT tem que incluir também criptococose, né? Ou um PLECT com C a mais aí, quem sabe, para abranger a criptococose. Bom, a gente fica à disposição para questões aí. O pessoal da Unicamp
O professor Camp vai lembrar de um velho professor que se perguntava por quanto tempo você vai tratar isso. Ele dizia, você vai dando e vai observando. De fato, não tem um tempo relacionado, né, para isso. Por quanto tempo vai tratar? Mas, tem um exame feito a posteriori, que a Maria Rita não relatou, que é uma pesquisa de antígeno criptocócico no sangue. Foi negativa. Dizem os guidelines que quando a pesquisa é negativa no sangue, você pode tratar um tempo menor, possivelmente 6 meses ou até menos ainda, tá bem? Se fosse positivo, tratar tempo igual ao da meningite, pelo menos 1 ano. Então, acho que isso, por isso que nós estamos tentando encerrar a terapia, porque ele teve 2 soros diferentes com antígeno negativo. Professor Martinez, existe um conceito que eu tenho tentado falar com os residentes, que eu acho esse conceito de criptococose no paciente imunocompetente. Eu acho que esse conceito precisa ser revisto. Eu acho que essa paciente é uma paciente com criptococose imunodeprimida não HIV. Porque não tem dúvida nenhuma que essa paciente, como o senhor estava explicando, pelo menos por algum momento ela passou por um quadro de imunodepressão importante. Nós temos feito lá em Rio Preto todos esses casos de cripto, mesmo outra doença fúngica, que tem paciente HIV negativo e não tem nenhum outro motivo, entre aspas, né? Nós temos uma colega lá que faz imunologia clínica, ele tem pedido socorro dela, e a gente tem encontrado umas coisas incríveis, por exemplo, síndrome da hiper-IgE nesse paciente. É um dos exemplos que eu vou dizer aqui, que nós tivemos um paciente que veio com criptococose, a irmã morreu de criptococose, e o pai teve criptococose. Eu falei, meu Deus, isso não é normal. Aí ela fez o diagnóstico de síndrome de IPGE, síndrome de Jó, né? Ele tem o face de Jó, é uma doença geneticamente herdada. Então, eu acho que essa paciente, ela, pelo menos nesse momento, ela não era imunocompetente, né? Ela, pelo menos, estava imunodeprimida, não é isso? Não sei qual a tua opinião a respeito disso. Não, é o que eu disse. Aparentemente imunocompetente. Agora, já chamou atenção o fato de ter onicomicose e não era mão de lavadeira, ou seja, ela não tinha atividade de sempre molhar as mãos com água. Agora, em relação à sua colocação, os conceitos mais recentes, revisões, têm apontado que aquilo que a gente chamava de imunocompetente, o paciente com criptococose imunocompetente, se buscar, no fundo, ele tem alguma coisa, ou é um pré-diabético, ou até no caso dessa paciente, se ela tivesse grávida já naquele momento da infecção, fala, não, é a gravidez. A gente tem relatos na literatura de criptococose, né, acometendo grávida, mas aparentemente a gravidez foi posterior ao início do tratamento. Agora, eu acho que nós ainda talvez tenhamos oportunidade de investigar um pouco mais a fundo a parte imunológica, mas veja que isso já foge um pouquinho da esfera clínica, então vai muito de serviços que tem ou que não tem recurso para investigar, porque tem defeitos extremamente sutis relacionados com criptococose, receptor de interleucina não produzida ou diferente, então eu concordo que talvez tenha alguma coisa por trás. Temos mais 5 minutos, hein? Só levantei para... Não, vou dar uma pergunta. Né? Não foi feita a especiação desse criptococcus, né? Ele saiu como só Cryptococcus sp. Né? Existe alguma propensão, por exemplo, a se causar essa doença com apresentação cutânea no Cryptococcus gat? Nós estamos pensando em fazer a determinação da espécie e sempre pensando em GAT, né? O GAT é mais relacionado com lesões cutâneas, mas não exclusivamente. A gente tem tido surpresas, né? Porque existe aquele conceito imunocompetente ou pouco imunodeprimido, não HIV, vamos pensar em GAT.
Mas, nos casos em que a gente fez a determinação da espécie, o Neoformans também tem sido, né, Neoformans no sentido lato, assim, né, do complexo, também tem acontecido em pacientes com outros tipos de lesões, não envolvendo o sistema nervoso central. Nesse caso, eu acho que a ideia é essa, que talvez seja realmente uma das espécies GAT aí, mas só fazendo o exame para a gente ter certeza disso. Nenhuma outra colocação? Então, agradeço os colegas da USP Ribeirão Preto.